Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo fala o capítulo 8, porque ele estava explicando o 7, explicou o 6, o 5, o 4, o 3. Então vem uma sequência. Óbvio que é comum, e isso aí pode ocorrer. Eu abrir a Bíblia em Romanos 8 e pregar Romanos 8, ok? Mas para que a gente entenda Romanos 8, a gente tem que vir compreendendo o que estava acontecendo nos capítulos anteriores. E você viu que a lei, ela traz aí um apontamento e de certa forma nasce no ser humano uma acusação. E a acusação, ela vai ter como consequência a condenação, tá? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que andam, para os que estão em Cristo Jesus. O verso mais completo diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, complementando justamente aquilo que é a questão do nascer de novo. Então, olha só, quem tem fé, vamos lá, quem tem fé no plano de Deus, que é Jesus, e tem Ele como Senhor e Salvador, inicia-se uma vida espiritual, e essa vida espiritual vai produzir obras. A lei, ela vai se mostrar ineficaz, porque a lei não conseguiu produzir uma vida nova dentro do ser humano. Conseguiu produzir condutas, mas não justificação diante dos olhos de Deus. Porque no plano de Deus, a justificação ela vem pela fé do plano dele. Por quê? Porque no Éden, o Adão e a Eva não quiseram seguir o plano dele. Não quiseram. Fizeram um plano independente. Ó, independente. E aí, no caso, a lei ela se mostra ineficaz, porque o que ela consegue fazer é apontar o certo e o errado, mas ela não dá força espiritual. Por melhor que o homem seja, a lei ela vai cobrar que você execute ela na totalidade. E o ser humano não consegue, ok? Cumprir na totalidade. E basta você olhar para o ser humano, é isso. O ser humano tem um recorde de correr 100 metros. Vou chutar aqui, tá? Em 10 segundos. Daqui a um pouco ele vai tentar em 9, em 8, em 7, ele vai querer se aperfeiçoar. Mas ele não consegue ser perfeito. Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o nascido de novo, o que crê, o que tem fé espiritual, fé verdadeira, ele vai andar na lei do Espírito. E a lei do Espírito é justamente a questão de se fazer condutas de uma nova criatura, mas não por mérito, não por forçamento. É natural, vai nascer natural no ser humano, tá? Aqui, ó, verso 3 e 4. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, a lei, então ela foi ineficaz por conta de que no ser humano existe um negocinho chamado carne, tá? Vai inclinar para o lado errado. Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, tá entendendo aí? Já aí como é que ficou legal a carta aos Romanos? Como é que ficou legal estudar os capítulos anteriores? Como é que fica legal a gente vir na sequência, entendendo a justificação, o pecado, por um homem, que é o Adão, entrou a condenação e a morte, mas por um homem entrou a graça e salvação. Olha que interessante. Então, Paulo explica que a lei não podia salvar por conta da carne humana, tá? Então, Deus enviou o seu Filho para condenar o pecado e possibilitar a justiça da lei se cumprisse em nós, que anda segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. É o que eu falei com você no vídeo anterior. Se um homem tem 1000 pensamentos, e vamos colocar aí a maioria deles sejam espirituais, você vê que a mente dele está inclinada para o espiritual. Mas um carnal você vai conhecer. O carnal, a mente dele está inclinada para o pecado. Está inclinada para o pecado. Ele vai colocar maldade, ele vai colocar segundas intenções, ele vai colocar julgamento, ele vai querer tirar proveito. Mas o homem espiritual não, ele vai olhar com a mente espiritual. O olhar dele
com o olhar de Cristo, o pensamento dele com o pensamento de Jesus. É diferente, ok? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Agora vamos colocar o inverso? Se um homem tem mais pensamentos e mais decisões carnais, o resultado vai ser morte, afastamento, esfriamento espiritual. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, qual é o homem que agrada a Deus? O homem espiritual. Ele está na carne agora, tomou decisões carnais, mas ele agora tem fé, reconhece Jesus, ele começa a agradar a Deus. Começa porque vai vir um processo na vida dele, ok? Versos 9 ao 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ponto final. Paulo está sendo claro. Olha, eu nasci de novo, ou melhor, eu tenho fé no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Jesus. Então eu nasci espiritualmente. A minha mente agora vai se inclinar àquilo que o Espírito Santo vai me dirigir, porque eu tenho o Espírito Santo. Agora, a pessoa diz, eu creio, mas ela só se inclina para a carne. Então Paulo até faz uma pergunta, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque nessas pessoas, o máximo que está acontecendo é o Espírito Santo influenciar e conversar com a pessoa. Mas ainda não mora, ok? E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus também vivificará vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então Paulo aí já parte a falar a respeito daquilo que nós temos consequências da obediência de Jesus. Consequências da obediência de Jesus. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versos 14 ao 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lembra lá do capítulo 4? A diferença da conduta de um filho e de um empregado. Filho. Somos filhos de Deus. Não recebemos o espírito de escravidão. Recebemos o espírito de adoção. Olha a filiação do Pai. Pelo qual clamamos Abba, Pai. E o Espírito testemunha com o nosso espírito. Há uma testificação. Queridos, se uma pessoa tem dúvida, é porque essa pessoa está andando puramente na lei, puramente na carne e puramente com a mentalidade de um empregado de Deus. E nós somos livres, porque Ele nos fez livre. Nós somos filhos, porque Ele nos fez filhos, tá? Verso 18. Que para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelado. Então Paulo também começa já a mostrar a questão da ressurreição e, como também falado em capítulos anteriores, que nós estamos aí colhendo, não é, a obediência de Jesus. E nessa colheita entra a ressurreição dos mortos. Versos 26 e 27. Da mesma forma, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então, Paulo também está descrevendo como é a vida de uma pessoa que nasceu no Espírito. Então, essa pessoa vai ser inclinada ao Espírito, essa pessoa vai ter a ajuda do Espírito Santo para orar, essa pessoa vai ter a ajuda do Espírito Santo nas dificuldades, essa pessoa vai ter aí a esperança da glória futura revelada, que é um corpo incorruptível. E aí os versos 28, que fala a respeito de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, quem nasceu de novo, ele também tem um propósito descoberto. Ele vai saber, puxa,
Oh Deus, obrigado. Eu vou ter um corpo incorruptível, eu tenho o Espírito Santo, eu nasci de novo, me inclino para as coisas espirituais, mas também sou chamado segundo o seu propósito. E aí os versos 31 e 39, aqueles belos versos de Paulo, falando a respeito e fortalecendo quem somos, e dizendo que Deus não poupou nem o seu Filho, antes entregou por todos nós. É Ele que nos justifica, e Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, e nada e ninguém nos separará do amor de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus nesse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito aí no canal do YouTube, se inscreva. Visite o nosso site também, tem alguns vídeos ali interessantes para o seu crescimento espiritual, seu estudo teológico, ministrações, e para que nós venhamos crescer de forma que o Senhor queira nas nossas vidas. Amém?